O projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Abre caminho pelo mundo, abre caminho pela vida. Se parar por um segundo, divinava o céu e a terra. Abrir o coração da gente, corpo, condição e a mente, a semente do presente. Ser pintor, cantor valente, peço licença, minha senhora e meu senhora, pai, minha mãe das doces águas, vô e avô, peço sua bênção. Eu vim de longe, vim de um reino do passado, pra plantar feijão, quiabo, milho, couve, amor e amora. Saudações a todos, eu sou Mayra Gianise, analista de cultura do Sesc Paraty, responsável pela linguagem de artes cênicas. E novamente peço licença para entrar em sua casa, a fim de mediar mais um episódio do Roda de Escuta, ação que integra a programação Sesc Paraty em Rede, e que hoje tem como tema os processos de criação e pesquisa que conectam linguagens das artes performativas à diversidade e à natureza. Os convidados de hoje são Victor Quinjo, cantor e pesquisador, multi-instrumentista, compositor indicado ao Prêmio da Música Brasileira pelo seu primeiro disco, Quinjo. Pós-doutor do Instituto de Estudos Avançados da USP, com pesquisa sobre a revitalização cultural de rios urbanos, e é PhD em Ciências Sociais pela Unicamp. Atualmente, prepare-se para o lançamento de seu segundo disco, Terráqueo. Além do Vitor, temos também a presença de Eduardo Colombo, ator dançarino e pesquisador, mestre em artes da cena pela Unicamp, idealizador do Programa de Pesquisa em Artes do Corpo, Práticas do Presente, e é cofundador da Samaúma, Residência Artística Rural, cuja sigla é SARAR. Canta e colabora no trabalho musical de Victor Quinjo. Ambos estiveram envolvidos em trabalhos e ações formativas no Brasil, Holanda, Espanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Bem-vindos, Vitor e Edu. Tudo bem com vocês? Saudações, Mayra, saudações ao pessoal aí do Sesc Paraty. Tudo bem com a gente? Que bom! Saudações, é um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha, gente. Para nós é um grande prazer que vocês tenham encontrado um tempo aí na agenda, em meio à reclusão, para esse bate-papo, né? E para a gente abrir os caminhos, né, dessa conversa bem informal, bem tranquila, adentrando a casa de todos que nos escutam, eu já queria lançar uma primeira pergunta que está relacionada ao espaço Samaúma, né, Residência Artística Rural. Eu gostaria de convidar vocês para falarem um pouquinho sobre o espaço, onde ele está localizado e em que contexto surge esse local para pesquisas que integram arte e ecologia. E se vocês puderem também falar um pouquinho da pesquisa que vocês desenvolvem na Samaúma. Maravilha. Bom, a Samaúma é então uma residência artística rural localizada aqui entre os distritos de Biritibu-Sul e Itaiaçupeba, aqui na zona rural de Mogi das Cruzes, né? Então, quer dizer, a gente está na região metropolitana de São Paulo, a gente está na borda da região metropolitana. É um espaço rodeado, né, da Mata Atlântica. Aqui a gente está na Serra do Mar também, então é interessante, Mayra, porque a gente começou a procurar um lugar
fora dos centros urbanos, né, para viver, estando próximos da natureza, pesquisar e criar. E a gente começou a procurar esse lugar primeiro aí desse lado da Serra do Mar, onde vocês estão, né, em Paraticunha, né? Mais um pouquinho estariam aqui com a gente. Pois é, e a gente, enfim, encontrou essa terra aqui, primeiro, que é mais próxima de São Paulo também, mas eu acho interessante porque a gente, de fato, está na mesma serra, né? A gente mora na mesma montanha, digamos assim. Sim, sim, somos vizinhos. Enfim, então aqui é um espaço onde a gente, como eu disse, vive em imersão. Na verdade, a gente já estava em reclusão antes de começar a quarentena, justamente para poder dedicar o tempo, né, e as nossas vidas para pesquisa artística, principalmente nas artes da performance, né? A gente entende esse local onde a gente vive, né, como um local em fluxo, né? Então, sempre foi pensado como um fluxo entre aqui e o rural e o urbano, né? E é um espaço sede, né, dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, né? Onde, como um laboratório, né? Um laboratório que conecta o estar na natureza e a reflexão que isso nos traz, e como isso impacta na prática artística, na prática da música, na prática do teatro, da dança, né? Das pesquisas que a gente tem feito multilinguagens, né? Nas artes performativas. Sim. Fale um pouquinho mais sobre essa experiência de vocês dentro do campo da transdisciplinaridade, né? Porque quando a gente fala das artes performáticas, a gente está falando de música, de teatro, da própria performance, né? Artes visuais. Sim, o que é interessante na transdisciplinaridade, né, é que cada encontro ela gera inúmeros caminhos de pesquisa e de criação. Então, acho que, de algum modo, tudo isso tem muito a ver também com o meu encontro com o Eduardo, porque eu venho das ciências sociais, né, do mestrado e doutorado, e o Du já vem com uma pesquisa acadêmica também ligada ao teatro. Então, quando a gente se encontra, a gente passa também né, eu começo a ler os livros dele, eles começam a ler os meus livros, e aí começa a surgir tudo isso, né? E um diálogo das práticas também, né? Das práticas de música, de canto, das práticas de teatro, né? E das práticas e procedimentos de pesquisa. Sim, de algum modo eu sinto que depois que eu comecei a colaborar com o Eduardo no Práticas do Presente, comecei a dançar, né? Quer dizer, um sociólogo dançando, isso transformou meu pensamento também. E o meu próprio doutorado ele já se tornou num doutorado performativo e tal. E agora, eu acho que assim, com a Samaúma, em que a gente vive próximos a rios limpos, né? A gente ouve o som dos pássaros, só que ao mesmo tempo a gente vai muito para São Paulo, né? E enfim, viaja. Também essa pesquisa de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo na USP, ela carrega esse DNA aqui da Mata Atlântica e desse trabalho que é ao mesmo tempo ciências sociais, com música e teatro, né? Perfeito. É bastante claro que vocês é um encontro de pares, né? Essa confluência que está dentro desse processo, das práticas que vocês desenvolvem no Samaúma. E aí até eu pergunto, só para estender um pouquinho mais sobre essa questão de como trabalhar para além de si, né? Tendo um companheiro dentro do processo, né? Se no processo de criação, estando vocês juntos, criando juntos, as experiências de cada um, que cada um já carregava anteriormente, né? Se elas acabam se esfumaçando nesse encontro, né? Se derruba fronteiras, se realmente transforma isso num processo híbrido de construção, né? Criativa. Sim, eu acho que o que acontece é uma espécie de fusão, né? E um aprendizado mútuo, né? Então, nas práticas é uma troca, né? Enquanto os processos eles crescem um com o outro com a perspectiva que o outro trouxe, né? Isso aconteceu assim nos primeiros anos do nosso encontro, né? Acho que agora a gente já está num caminho mais fluido, né? Assim juntos, mas antes teve muito um período assim, né? De um conhecer as referências, os lugares que o outro passou, os pensamentos. Agora acho que a gente já está construindo um pensamento e uma prática juntos, né? Já é um segundo momento agora. Sim, é quase como um processo dialético, né? Que a gente aproxima dois universos que acaba gerando um terceiro, né? Encontrando nesse terceiro universo, né? Encontrando nesse terceiro universo, né? E aí a gente acaba reconstruindo um novo caminho a partir daí, né? Vitor e Edu, eu queria
a gente não tem como se furtar, né, de falar um pouco do momento atual, né, que estamos atravessando, uma pandemia mundial, a maior parte da população brasileira está reclusa, né, e principalmente esse impacto que está tendo dentro da produção artística no Brasil, né, já que não temos os teatros abertos e é preciso entender que esse momento realmente é para isso, né, para ficarmos em casa. Mas dentro desse panorama, quais as perspectivas em tempo de reclusão para as artes performativas? Vocês entendem que essa talvez seja até uma oportunidade para que esse espaço antes privado, né, que era a casa de cada artista, se torne um espaço político de ocupação para a criação? Sim, bom, realmente é um cenário, uma situação bastante complexa e desafiadora. Acho que a gente passou várias fases também já dentro dessa quarentena, né? E ela, acho que em primeiro lugar, mostra a importância, né, do autocuidado, da saúde, né, do corpo. Acho que essa é uma primeira dimensão que as artes performativas traz, dessa necessidade de a gente se cuidar, né? Acho que isso é uma primeira coisa. A gente sempre pensa que na Samaúma também essas 5 dimensões, né, da nossa casa, em que nessa quarentena a gente foi convidado a estar nela. Então, que seria o corpo, uma primeira. Uma segunda seria a nossa casa, propriamente dita, né, a construção, a casa mesmo. Uma terceira, a comunidade, a cidade, a vila, né, onde que essa casa está. Depois disso, o país, né, essa nação, nossa querida nação, e depois o mundo, a nossa grande casa e a nossa casa comum, a Terra. E me parece que, enfim, a pandemia veio nos obrigar, de algum modo, a estar nessa casa, a olhar para ela. Então, né, assim, esse olhar para dentro, esse olhar para fora, acho que foi uma coisa muito maluca também, quer dizer, para a gente se cuidar, a gente teve que se afastar, né? A gente teve que se isolar e cada um entrar no seu próprio universo, descobrir os limites também dessas relações, né? Então, acho que seguramente ela coloca muitas questões para os nossos corpos e para as artes da performance que a gente vai fazer com os corpos, né? Sim, uma coisa que eu tem me vindo muito nesses tempos é justamente essa sensação do estar só, né? Ou o estar não tão próximo de outra pessoa, né? A gente é convidado a essa reclusão, e como é isso, né? Como é esse cuidado de si mesmo, né? O estar bem com a sua saúde, com a sua prática, né? Com o seu dia a dia. Sim, o autocuidado, né? Que é primordial, né? E começa no indivíduo mesmo, é um processo muito individual, né? É muito curioso nesse momento, já que a gente está falando sobre isso, né? E que eu tenho dito que acredito que seja um fenômeno, né? Que futuramente será objeto de pesquisa, que tipo de criações, né? Foram feitas numa pandemia mundial. Acredito que futuramente será realmente um objeto a ser observado, né? E dentro desse fenômeno, não sei se vocês estão acompanhando com regularidade, mas já tem surgido, né, no início da pandemia não tanto, mas no desenrolar, alguns artistas já começaram a criar obras inéditas dentro da reclusão, né, atravessado pela reclusão. E nessa perspectiva, né, o público tem também se manifestado de uma maneira bastante efetiva, né? E até performática. Se a gente for perceber, né, com um olhar distanciado, que quando há as apresentações online, o público ele começa a se manifestar naquela sala de espera, né, antes de começar a live. Durante a apresentação, ele tem possibilidade de gerar comentários, seja com palavras, com emojis, né? Então, ele participa diretamente em tempo real daquela apresentação, né? E depois, quando é possível, um bate-papo, né? Então, ele vem trazendo uma manifestação bem efetiva mesmo durante esse processo online, né? E aí eu queria ouvir de vocês se vocês acham que isso é uma maneira, uma forma de materializar os atravessamentos que aquela obra causa, né, em cada um.
se é uma forma de demonstrar a existência, né? Eu faço parte disso que está acontecendo aqui, que é essa obra de arte. Enfim, queria ouvir um pouquinho as impressões de vocês sobre esse fenômeno que está acontecendo atualmente. Eu sinto que essa manifestação de cada um de nós e do público, né, durante os espetáculos, é tão interessante porque nos coloca a dizer, eu estou dedicando este tempo para estar aqui, nesse momento, com vocês, né? Então é bonito, é tão especial que durante a gente consiga ter uma reverberação durante o espetáculo, né? Se num período anterior era sempre ou antes da peça ou depois do espetáculo, agora mesmo em tempo real, enquanto está acontecendo, aquilo que nos passava, que nos passa, né, nossos sentimentos, justamente esses atravessamentos que você mencionou, né, eles fazem parte e ficam registrados ali como uma manifestação. Estou aqui, estou com vocês, para mim este tempo eu dedico a mim mesmo e a estar aqui com vocês, né? Pois é, e é muito interessante também, né? Essa pergunta me lembrou, quer dizer, como a relação entre o artista e o público, ela, com a internet, ela se multiplicou por 1000, né? E como isso é incrível, quer dizer, a gente poder dialogar no momento do espetáculo propriamente, mas também sempre, né? No fundo, a gente dividindo processos de pesquisa, dividindo insights e tendo a reação do público, né, por meio das redes sociais e tudo isso. Né? Quer dizer, a gente acho que está vivendo na quarentena toda a potência que a internet, as tecnologias têm, inclusive para as artes performativas, ao mesmo tempo que alguns dos seus limites. Né? Quer dizer, a gente está louco para se ver e para se reencontrar na sala que eu estava falando para o Eduardo hoje, pô, a diferença entre ver um vídeo de a gente entrando no mar, né, e entrar no mar, né, então existe aí os limites também da tecnologia que estão colocados, né. Sim, a gente falando, ampliando um pouquinho mais, expandindo essa conversa sobre as artes performáticas, né, aproveitando essa deixa, né, que vocês trouxeram na resposta, a gente está falando de rito, né? E aí a gente fala muito do rito teatral como ao vivo, né? Ele potencialmente ao vivo, o encontro com o público, né? Então, queria também ouvir de vocês, pensando um pouco já no que virá pós-pandemia, né? Como é que vocês imaginam, ainda que seja o imaginário mesmo, né, conduzindo nessa resposta, mas como vocês visualizam, até imageticamente, como será esse reencontro, né, pós-pandemia do público, se será totalmente presencial, se terá algo novo que surge a partir dessa experiência online, se as duas coisas vão construir um novo modo de fazer, né, artístico. Eu acredito que sim, vão aparecer novos modos, já têm aparecido. Acho que algumas pesquisas que já estavam sendo realizadas antes, né, que relacionavam tecnologia e artes, elas estão se ampliando. Mas o teatro sem esse aspecto digital também vai acontecer, né? Eu acho que as tecnologias elas são partes, né, do teatro, né? Como uma parte do que acontece entre, né? O uso das máscaras, são alguns mecanismos ou tecnologias que a gente usa agora, outros tipos de máscaras, digamos assim, mas como a gente usa para procurar revelar algo, né? Do humano e desse cuidado do outro, desse estar com o outro. A nossa presença mediada pelo digital. Mas eu estou aqui, você está aí, as ouvintes e os ouvintes estão com a gente aqui. Como é essa nossa qualidade de presença? Mesmo mediada, né, pelo digital, pela tela, eu acho que nesse período a gente está se perguntando sobre isso, sobre esse nosso estar com, através dessa mediação, né? Mas o estar com, qual é a qualidade disso? E eu acho que vai trazer para a participação do espectador no pós-pandemia, né? Alguns desafios, porque acho que
vai aprender a lidar com tecnologia, a gente está aprendendo, está tentando entender, mas também vai reforçar essa pergunta: como é a qualidade da minha presença nesse encontro? Sim, e acho que também, né, existe esse ideograma japonês, do alfabeto chinês, que é crise, né? E esse ideograma ele significa ao mesmo tempo risco, perigo e oportunidade, né? É claro que é sempre difícil, né, viver o que a gente está vivendo. E, por outro lado, o humano ele tem uma capacidade de adaptação realmente incrível, né? E a gente, a duras penas, estamos nos adaptando a essa situação e seguramente vão surgir novas formas de a gente se comunicar, de a gente criar e viver. Então, eu imagino que sim, que vão surgir formas. Quer dizer, a gente tanto vai continuar possibilidades que a linguagem audiovisual traz, que são maravilhosas também, né? Quer dizer, o cinema, o videoclipe, tudo isso tem teatro também, né? Tem artes performativas. E então, acho que essa pergunta que você coloca, né, o que a gente vai precisar ritualizar de fato nesse processo, nesse momento, que eu acho que é a grande pergunta. Quer dizer, a gente tem vários modos de realizar isso. Agora, qual rito, né, que a gente precisa fazer depois de viver isso que a gente está vivendo, que é uma coisa realmente enorme, histórica, e com certeza as artes da performance elas podem colaborar para a gente passar por esse momento, né? Perfeito. E falando um pouquinho, já aproveitando a fala, Vitor, sobre essa questão mesmo da performance, né? O público que não é da área, né, do teatro, da performance, talvez ele precise se situar um pouco mais, né, do que vem a ser uma arte performática, né? E aí a gente acaba utilizando algumas palavras, né, no ofício, para a gente contribuir nesse entendimento, né, da performance, do que é performance, como a questão de ser um acontecimento, né, que está dentro desse campo do rito, essa questão do presentificado, né, o que acontece agora, né? E eu queria trazer um pouco isso, porque a gente, nesse momento, me parece, de pandemia, né, de reclusão, a gente realmente vive um dia por vez, né? Então, a questão da presentificação, ela está muito presente. É verdade. E isso traz realmente, apresenta algumas chaves que tem um pouco a ver com a resposta que vocês deram anteriormente, né? Desses novos modos de fazer, mas também novos modos de ser, né? Que eu acho que vem até antes do fazer, né? Quem eu me torno atravessado por uma pandemia, por 6 meses de reclusão. Mas eu queria resgatar um pouco o início da pergunta para falar um pouco sobre isso. Queria que vocês trouxessem o ponto de vista de vocês sobre isso. Que presentificação é essa? Porque vivemos, de fato, um rito e quase uma vida performática na reclusão, né? Então, que presentificação é essa que nos ancora agora num momento como esse? Eu sinto que ela tem a ver com o nosso aspecto de quase como uma meditação sobre a nossa própria percepção, uma reflexão. Acho que esse momento está nos convidando a essa reflexão profunda, né, sobre o modo como a gente vive, o modo como a gente se relaciona, né, e como esse aspecto do autocuidado ele é importante da saúde, né, mas não só a saúde física, mas a saúde emocional, como ela nos atravessa, como a gente está lidando com ela, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Eu acho que uma coisa muito interessante que as artes da performance trazem é a consciência da performatividade de todo dia, né? Quer dizer, todo dia isso é uma coisa que é um conceito que vem das ciências sociais também, né? Quer dizer, todo dia a gente performa a gente mesmo, né? A gente enfim, cria o nosso teatro do dia a dia. Né? E, de algum modo, a pandemia ela interrompeu, né, esse fluxo da nossa vida, nos colocou em reclusão para refletir. E acho que a performance, o teatro e tal, ela funciona como uma certa consciência dessa performatividade.
E por isso que, aí como sociólogo, acho que a mudança social, né, que a gente fala tanto, a mudança cultural, socioambiental, que é tão necessária, ela também é uma mudança dos hábitos do humano. Eu acredito que o teatro ele faz esse estudo, né? Ele nos ensina a ser outros. E acho que essa possibilidade, dentro desse momento de profunda reflexão e de uma necessidade de mudança, ela pode ser muito importante. Com certeza. Eu estava pensando, ouvindo você, Vitor, que a gente tem uma situação bem interessante, que a gente fala disso, né? Que o teatro traz essa situação de você desenvolver e construir personagens, né, que não são você, que muitas vezes são totalmente antagonistas ao que você é na sua vida enquanto indivíduo, né? Ao mesmo tempo, nos tempos modernos e contemporâneos e tecnológicos, existe toda uma geração que ela existe comumente aos avatares, né? Tem avatares, enfim, tem nomes, né? Que são colocados em redes sociais, né? Então, me dá uma sensação até, não sei se vocês concordam, que parece que a gente vive em dois planos, né? Que tem esse plano que é da arte, do personagem, que aí é um ofício, né? Mas agora, na pandemia, estamos vivendo intensamente, todos, independente de sermos atores ou não, vivendo uma situação virtualizada, né? Por conta do distanciamento. É verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa muito assim a performance como um modo de a gente tirar o nosso personagem, justamente, né? Sim. Quer dizer, muitas vezes no nosso próprio cotidiano, mesmo não virtualizar, assim, parece que ela é uma situação que radicalizou uma coisa que já acontecia. Perfeito. Então, no nosso dia a dia, a gente já tem uma performatividade e talvez a performance seja um momento que a gente possa tirar a máscara. Então a gente tá na vista sua máscara, né? Sim. Mas quem sabe é um momento em que a gente possa se despir. Sim, né? sim. Sim, e até mesmo nesse sentido de existe uma persona, né, que é criada nessa relação com o digital, né, que é uma persona, quase uma persona pública, né, e que com o digital ela alcança lugares que talvez sejam muito mais difíceis de alcançar se não fosse através do digital, né? E aí tem esse desafio de como a gente lida com isso, né? Como tanto artistas quanto não artistas, né? Essa relação com essa persona que se cria, que é algo seu, é algo que está relacionado à sua persona do dia a dia, de você na sua casa, mas de algum modo se amplia, né? Sim. Se expande, né, isso, né? Eu queria agora fazer uma provocação, na verdade, uma brincadeira com vocês, assim, se vocês gostariam entre si de fazerem perguntas um ao outro. Ah, que legal! Sim. Olha só. E aí, Vitor, você quer perguntar alguma coisa para o Edu? O Edu quer perguntar uma coisa para o Vitor? Sim, estamos só... Estamos pensando aqui o que pode ser interessante. Quase uma pergunta pegadinha, né? Acho que eu vou fazer uma pergunta aqui para o Vitor, então. Maravilha. Como ele relaciona... Victor, como você relaciona esse seu momento agora, nessa intersecção, né, entre a pesquisa acadêmica, o pós-doutorado, que é sobre a revitalização cultural dos rios, né, o disco novo que você está criando, né, que a gente já está em fase aí de pós-produção, entendendo como ele vai ser lançado, né, mas logo vem novidade, né, e que temas que estão atravessando isso, como você vê isso em relação ao que você quer dizer no mundo mesmo. Uau! Boa pergunta. Eu tô vindo, né, de uma reflexão sobre o mundo nas ciências sociais, na sociologia, e sobre a questão ambiental, que eu acho que é um dos grandes desafios dos nossos tempos, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a pandemia foi essa loucura, o ambiente está aí, a natureza, os rios, os mares e as montanhas estão aí lindos, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, a gente precisando, então, de uma mudança, né? Só que eu sempre fiquei muito aflito dentro da universidade, no sentido de perceber quanta riqueza em termos de conhecimento, de visão de mundo é criado ali,
e, no entanto, com uma certa dificuldade, eu diria, de uma comunicação ampla, né, dessas reflexões. Acho que até as discussões sobre negacionismo e tal tem a ver com isso, tem a ver com uma certa inabilidade também das ciências de se comunicarem. Uhum. Por outro lado, eu acho que as artes, elas têm justamente essa potência de tocar as pessoas, né, no coração, né? Também no intelecto também, mas às vezes a coisa vai direto no coração, né? Então, né, muitas vezes a gente fala, poxa, são tantas palavras, né? Tem os discursos, tem as reflexões, mas às vezes a dança, né, a música, elas dizem tanto. Então, como seria a gente reunir essas propriedades das artes da performance com algumas reflexões e mensagens que precisam ser ditas, né? E as ciências sociais identifica várias delas. E aí, então, para finalizar essa resposta, dizer que nesse momento, né, porque a gente muda muito, né, a gente vai mudando, a nossa vida é uma grande transformação, né? Mas hoje eu penso que, né, eu estou vindo da discussão da identidade, da questão asiático-brasileira, LGBT, da diversidade, e criando essa simbiose com a discussão ambiental, porque eu acho que, apesar de elas não serem apresentadas desse modo, elas são a mesma pauta. A pauta da diversidade é a pauta da biodiversidade, né, da natureza. E porque a natureza é maravilhosamente diversa e bela. É perfeita e equilibrada, né? Você quer aproveitar logo, Vitor, já emenda e faz a pergunta para o Eduardo. O que você gostaria de perguntar para o Edu? Bom, eu queria saber como você pensa a sua pesquisa, digamos, acadêmico-artística, né, no Práticas do Presente, junto com os processos criativos das obras, quer dizer, das obras que vão ao público, né, de fato. Então, de repente, nas Profundezas do Bosque, que você está fazendo agora, a Visitação, que foi a videodança, né? Então, como que você pensa essa relação entre pesquisa e criação? Legal. Eu sinto que elas são... É como se o Práticas do Presente, esse programa de pesquisa em artes do corpo, né? Através dessas práticas de teatro, de dança, de meditação, de artes visuais, essa conexão, ela traz como uma fonte da qual emergem conteúdos, né, conteúdos que são caros para mim, que são coisas que me atravessam, como laboratório mesmo. Então, é dali que sai o que depois vai ser recortado, vai ser afinado, vai ser lapidado e que vai chegar para todas as outras pessoas num sentido de espetáculo, né, ou de videodança, né. Então, e é compartilhado também através, a pesquisa em si é compartilhada através dos workshops, das oficinas, que é um aprendizado mútuo e conjunto. Então, é um contínuo, né? E as obras que surgem da pesquisa, elas são pontos, mas a pesquisa ela é contínua e atravessa todas as obras. Nossa, Assim. perfeito, gente, que maravilha, né? É tão bom quando a gente fala com pessoas que mesmo na reclusão estão em plena atividade, né? É muito inspirador, né? Para quem nos escuta, seja da área artística ou não, né? A gente conseguir continuar, né? A arte continua. Então isso é muito fortalecedor para todos. A gente está quase encaminhando para o final. E, então, antes da gente chegar realmente no fechamento do encontro, né, desse papo delicioso, eu queria compartilhar com o público que o Vitor e o Eduardo, eles além de estarem hoje aqui na roda de escuta, né, compartilhando toda a sua experiência, práticas e processos, eles também vão estar conosco, né, no mesmo período, realizando uma oficina. Essa oficina vai acontecer em 4 episódios na programação Sesc Paraty em Rede e terá como recorte central práticas do presente em casa, né? Então eu queria muito ouvir de vocês quais as expectativas que vocês têm com o curso, convidar o público, compartilhar um pouco desse conteúdo que vai ser desenvolvido, como é que será essa parte dos encontros. Bom, com muita alegria a gente vai estar partilhando com todas e todos esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em colaboração, né?
Práticas do Presente é um estudo sobre qualidades de presença, como estamos e como podemos estar, através de algumas técnicas, procedimentos, práticas do teatro, da dança, da música, da meditação. Então, nesses encontros que a gente vai estar fazendo aqui pelo SESC, a gente vai propor alguns exercícios que poderão ser, então, experimentados, e aí cada um vai entender como isso afeta a sua presença aí em casa. É também um modo da gente compartilhar de um modo online, né? Agora, essa pesquisa que a gente vem fazendo aqui, a gente já fez vários encontros aqui na Samaúma e também em outros lugares, então vai ser uma experiência de procurar experimentar sua presença, seu modo de estar presente em casa. E eu quero convidar a todas e todos que têm o desejo de desenvolver dimensões, práticas artísticas, porque a gente parte da ideia de que todos nós temos a possibilidade de dançar, de cantar, de criar, né? E o Práticas do Presente, eu falo também como, digamos, o primeiro colaborador, porque depois que eu passei né, comecei a praticar esses exercícios com o Eduardo, isso transformou tudo na minha vida, simplesmente. Então, eu acho que é um convite para todas as pessoas que têm o desejo de se expressar, né? E por isso que ele fala, né, dança, teatro e artes visuais, porque o modo como isso vai acontecer, ou pela música, é como cada um vai reunir essa força, né, de expressão em uma linguagem. Mas existe, e esse talvez seja um dos temas dessa pesquisa, um núcleo de percepção e de relação com a natureza e com o outro que vai ser trabalhado nessa oficina e que ajuda a desenvolver essas habilidades artísticas em várias arenas, não só nas artes, mas também, enfim, na presença, na vida, no trabalho, né? Ah, que maravilha. Bom, gente, eu não vou resistir, né? Duas coisas que eu não vou resistir. A primeira queria muito que vocês descrevessem, de algum modo, já que a gente está no podcast, é somente áudio, né? Descrevessem como é o Espaço Samaúma, porque o espaço é belíssimo, né? Então, se vocês puderem, só para o público poder visualizar, como é que é esse espaço fisicamente, o que o cerca, né? Vou começar, então, me conectando aqui com esse ambiente em que eu estou olhando para fora da janela, eu estou vendo muitas árvores e galhos em vários tons de verde diferentes, alguns tons de vermelho, alguns tons de amarelo. Estou ouvindo lá longe alguns sapos coacharem. Estou ouvindo os passarinhos que estão nas árvores lá do outro lado. Tem um ar fresco passando agora no final do dia. Tivemos hoje um dia de sol belíssimo e agora está um arzinho fresco se aproximando, que a noite vem e é muito estrelada, provavelmente hoje sem nuvens. E esse espaço tá perto de águas puras, né? A gente veio... sempre quando a gente tem algo importante como esse podcast, a gente foi se banhar nas águas do rio. Aqui próximo tem uma pequena cachoeira que se chama Santo Expedito, né? Aqui é uma área de mananciais aqui no estado de São Paulo. Então, em frente ao sítio, existe a represa do Rio Jundiaí, que é uma represa que abastece uma parte da cidade de São Paulo, né? E, enfim, esse sítio ele tem 3 hectares, mais ou menos, dentro então dessa mata. Existem algumas casas, e no centro dele existe o nosso espaço de trabalho, que é onde essa pesquisa acontece principalmente, que é um espaço octogonal, existe um vidro que tem a vista para essa represa. Esse espaço também foi pensado num sentido de experimentação dos potenciais energéticos, então ele é um espaço octogonal, então a gente trabalha muito também a circularidade da energia e da atenção, e como ela impacta e reverbera na relação com a natureza ao redor e com os nossos processos de criação e pesquisa. Então ele é uma base também, uma nave de trabalho.
É isso que eu ia falar agora, Edu, eu ia falar, é uma nave. E acho que só mais uma Eu acho que coisinha Fale. que a gente estava pensando hoje, ao mesmo tempo, quer dizer, é um lugar bom para treinar o olhar, de fato, para ver a beleza do mundo, né? Mas, de fato, quando a gente depois vai para a cidade, ou quando a gente vai para muitos lugares, a gente olha as belezas de cada lugar, né? Como esse mundo é lindo, né? Como tem beleza em todas as partes, inclusive nas cidades. Né? Por isso que acho que essa pesquisa do Rio Tietê, ela tem a ver com isso, quer dizer, a gente precisa trazer beleza para os lugares que estão precisando dela, né? Também. E a natureza, ela já é, na verdade. Então é mais a gente dar espaço para que ela possa estar e falar, né? Do que qualquer outra coisa. E a gente, então, treinar esse nosso estado de contemplação da beleza da natureza, ou do mundo, ou da vida, onde quer que a gente esteja. Né? Não, é muito claro. Agora a gente consegue criar esse exercício até, né, do belo na descrição de vocês do espaço. Aliás, eu estou devendo uma visita há muito tempo que eu quero conhecer o espaço pessoalmente, né? É verdade. Porque ele realmente, por imagem, seja vídeo ou foto, ele é muito impactante. Então, eu acredito que, pessoalmente, então, né, deve ser uma maravilha. Agora, eu queria, assim, muito que a gente conduzisse realmente para o final, né? Infelizmente, se vocês quiserem, inclusive, fazer as suas, não considerações finais, mas as comunhões finais. E aí, depois, é lógico, eu não vou me furtar de pedir para vocês encerrarem cantando novamente. Então, eu me despeço do público agora, deixo a palavra com o Vitor e com o Eduardo, agradecendo a presença de todos que nos ouviram, já convidando para acompanhar a nossa programação. Eles vão se despedir e logo em seguida vão encerrar cantando para a gente. Grato, Mayra, grato a toda a equipe aí do Sesc Paraty, grato a todas as ouvintes e ouvintes, as e os ouvintes. É um prazer muito grande estar compartilhando esse trabalho com vocês. A gente convida todas e todos para estarem com a gente na oficina Práticas do Presente em Casa e que tenhamos uma ótima escuta conjunta aí nesses próximos episódios. Muito obrigada, Edu. Bom, Mayra, grato pelo convite, pela abertura, aos ouvintes e ouvintes também. E dizer que, apesar desse momento duro que a gente está vivendo, para a gente, enfim, reunir os nossos melhores desejos, nossa vida, nossas memórias, para a gente prosseguir, para a gente descobrir os caminhos que nos realizam também. E como eu disse, acho que a arte ela tem muito a nos dizer e nos ensinar sobre isso, a nos escutarmos, né? E também, enfim, dar vazão para os nossos desejos, para a nossa expressão. Então, desejo a todas e todos que tenhamos força, sabedoria, perseverança para a gente viver esse momento tão duro da nossa história, que a gente possa construir a vida que a gente sonha individualmente e também como sociedade. Né? Obrigada, Vitor. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. E agora vamos receber o nosso presente. Cantem! Esse é Sistema Solar. Quando te vi chegar, o sol clareou, Então foi temporal de amor a noite inteira. E um jasmim de luz brotou, cresceu, encheu de perfume minha vida. Vem meu bombom, meu bem, meu sol, vem ser feliz. Vem descobrir, vou te fazer feliz. Aqui nesse lugar, ou qualquer outro planeta do sistema solar. E se sorriu, aceite essa união, com amor no coração. Vem essa noite,
vem voar pelo mar. Quando te vi chegar, o sol clareou, Então foi temporal de amor a noite inteira. E um jasmim de luz brotou, cresceu e encheu de perfume a vida. Vem meu bombom, meu bem, meu sol, vem ser feliz. Vem descobrir, vou te fazer feliz. Aqui nesse lugar ou qualquer outro planeta do sistema solar. E se sorrir, aceite essa união com amor no coração. Vem essa noite, vem voar pelo mar, vem voar pelo mar, vem voar pelo mar. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparaty.com.br.